Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre 3 coisas que acontecem quando você tem uma vida de jejum e oração. Neste vídeo você vai aprender um pouco também sobre dimensões da oração. Quando você acessa as dimensões espirituais através da oração e do jejum. Então fica nesse vídeo até o final para você entender quais são essas 3 coisas que vai acontecer com você se você ter uma vida de jejum e oração. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. E para você que deseja ser um apoiador desse canal, é só você clicar em um botão que aparece aqui embaixo, seja membro. Muitas coisas começam a mudar na sua vida quando você leva uma vida de jejum e oração. E eu vou citar aqui 3 coisas espirituais que acontecem com você pelo fato de você estar mantendo uma vida de jejum e oração. E a primeira dessas coisas que acontece com você quando você jejua, você começa a ver e perceber ações malignas na vida das pessoas. E essas ações malignas são provocadas por potestades. Porque aquilo que influencia e controla o mundo não são somente espíritos malignos que possuem pessoas, espíritos que conseguem entrar dentro do corpo da pessoa, esses espíritos que se manifestam quando ali alguém ora por aquela pessoa e aquela pessoa manifesta possuída por aquele demônio. Esses são os espíritos que trazem influência, mas existem outros demônios maiores, de classes maiores, como principados e potestades. Esses somente controlam aquele ambiente, controlam aquela cidade, controla as pessoas, e a maneira que eles controlam as pessoas muitas das vezes é através dos gestos que as pessoas fazem. E quando alguém está jejuando, quando você tem uma vida de jejum e oração, você consegue ver e perceber com os olhos espirituais, com os sentidos espirituais, a ação das trevas na vida das pessoas, até mesmo em pessoas que são ali cristãs, porque não pense que a ação das trevas está somente nos ímpios, naqueles que não servem a Deus. Existem muitos que se nomeiam ser crentes, existem muitos que crê, mas não obedecem, que estão sendo controlados por potestades, estão sendo controlados por espíritos malignos. E quando você está em jejum e oração, você consegue ver com seus olhos espirituais, você consegue ter o discernimento se existe uma ação maligna na vida daquela pessoa, se aquela pessoa realmente está vivendo uma vida de espírito ou não. Tudo isso você vai sentir, você vai perceber, você vai ver de uma forma diferente e exclusiva, porque quem jejua alimenta o seu espírito e fortalece o seu espírito. Segunda coisa que acontece quando você jejua, você entra na primeira dimensão espiritual. A primeira dimensão espiritual, nem todas as pessoas têm acesso porque não perseveram. Então muitos podem achar ruim, podem falar que é exagero. Quando eu falo aqui no canal, você precisa orar 2 horas, você precisa ter várias horas de oração para você poder alcançar o profundo da paz de Deus. Não é que Deus não venha ouvir a oração que você faz durante 1 hora. Não é que Deus não ouça a sua oração de meia hora. Deus ouve, porque depende da sinceridade do seu coração. Então, dependendo de quais horas e de quais minutos você ora, Deus te ouve, se você estiver com sinceridade, se você estiver com o coração puro. Mas o que as pessoas não entendem é que para você alcançar um pouco mais, para você alcançar o profundo com Deus, você precisa ir mais fundo. Você precisa entrar na primeira dimensão espiritual, que isso só é possível a partir de 2 horas de oração. Quando você começa a orar mais, você passa a ter acesso à primeira dimensão espiritual. Porque enquanto você está orando durante 1 hora, você ora, o seu corpo ora, os seus lábios oram,
Mas a partir do momento que você passa de 1 hora, você começa a orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, não é mais você que clama, não é mais você que ora, não é mais você que está ali falando com a sua voz audível para que Deus te ouça, não. A partir de 2 horas, não é mais você que ora, é o seu espírito que intercede, é seu espírito que clama. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem orar durante 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por quê? Elas não conseguem entender que não é você que ora. A partir de 2 horas é o seu espírito que intercede, é seu espírito que ora. Então, se você não está acostumado a ter uma vida de oração, organizar os seus tempos em orações, por mais que você ore pouco, por mais que você ore durante 1 hora, se você não começar do pouco com oração, nunca você vai conseguir orar mais do que 1 hora. Nunca você vai conseguir orar mais do que 2 horas, porque você não aprendeu a começar com pouco. Porque não será do dia para a noite. Eu começo a orar hoje meia hora e amanhã eu vou estar orando 4 horas de oração. Não, você começa aos poucos. Durante 1 hora você ora, mas a partir de 2 horas o seu espírito que ora por você. Então entenda uma coisa, quando você está orando ainda durante 1 hora, meia hora, você está na terra. Mas a partir de 2 horas você se desloca para a dimensão espiritual. Você deixa de sentir as coisas da terra e passa a sentir as coisas do mundo espiritual. Você deixa de sentir os sentidos da terra e passa a ter os sentidos do mundo espiritual. Então você deixa de escutar aquilo que está acontecendo no mundo material. Você deixa de ouvir aquilo que está no mundo material. Você deixa de sentir aquilo que está no mundo material e passa a sentir as coisas que estão no mundo espiritual. O seu espírito sai da terra, porque não é mais o seu corpo que ora, não é mais você que ora. O seu espírito está no mundo espiritual se conectando com Deus. Porque quando você ora pouco, quando você está fazendo ali as suas orações poucas, Deus te ouve. Mas quando você mergulha mais, além de Deus te ouvir, Deus conversa com você. Porque quando você entra na primeira dimensão espiritual, lá Deus vai começar a te mostrar as coisas. Lá Deus vai começar a conversar com você durante aquela oração. Você vai ter um diálogo durante aquela oração. O seu espírito vai falar com Deus e Deus vai te responder, porque você está na dimensão espiritual. Então você tem um acesso maior e mais constante ao mundo espiritual. É como se fosse colocada ali uma escada entre você e Deus. Você está tendo acesso direto. Por quê? Porque você está na primeira dimensão espiritual. E aqueles que ainda oram pouco, não é que Deus não venha trabalhar na sua vida. Mas se você quer algo profundo, se você quer algo a mais, se você quer mergulhar na dimensão do Espírito, você precisa ir além. Você precisa avançar um pouco mais. Porque Deus pode trabalhar na sua vida, você orando 15 minutos, meia hora, 1 hora, pode. Porque Deus é misericordioso. Mas se você quer acessar a primeira dimensão espiritual, você quer conversar com Deus ali e Deus te responder no mesmo momento, você quer receber revelações espirituais, você quer erguer confrontos espirituais contra o mal que foi designado contra a sua vida, para entrar nesses confrontos espirituais, para você receber de Deus, receber da parte de Deus no mundo espiritual, você precisa avançar. Você precisa descer um pouco mais. E isso vai depender da sua perseverança, isso vai depender do seu esforço. E quando você começa aos poucos, o Espírito Santo vai colocando mais desejo no seu coração de orar, mais desejo no seu coração de orar. E quando você menos perceber, você já entrou na dimensão do Espírito. Porque quando você entra na dimensão do Espírito, não é mais você que ora, é o seu Espírito que intercede. Terceira coisa que acontece quando você jejua: os seus desejos carnais são mortificados. Porque enquanto você está jejuando, você está alimentando o seu espírito e a sua carne está sendo mortificada. Muitas das vezes as pessoas têm dúvidas acerca do jejum porque a pessoa está enferma, toma remédio, está distante ou alguma coisa semelhante, porque elas não estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo, impulsionadas pelo Espírito Santo. Porque
Quando o Espírito Santo está te direcionando, você não tem medo de fazer os seus propósitos. Quando o Espírito Santo está lhe dando estratégia, você não precisa nem perguntar para alguém que saiba, para um pastor ou um dirigente, não, se você pode jejuar ou não, porque você conhece a sua limitação, você conhece o seu propósito, você conhece o propósito que Deus tem na sua vida. Então, para você jejuar, você precisa ter fé. O mesmo Deus que tem o poder de mortificar os seus desejos carnais, Ele também tem o poder de te curar dessa enfermidade. Ele tem poder de dar estratégia para você jejuar, para você buscar. Mesmo que você está passando por um problema de saúde, você não está podendo jejuar, você está no trabalho, você está passando por qualquer outra coisa que não tem como você jejuar. O Espírito Santo de Deus vai te dar estratégia para você buscar a Deus. O Espírito Santo de Deus vai te dar a fortaleza para que você não se enfraqueça. Mas quando as pessoas vivem na base de dúvida, é porque está faltando direção do Espírito Santo. Está faltando impulsação do Espírito Santo. Então, se por exemplo, você está enferma, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas no momento você está passando por um momento na sua vida que você não está podendo jejuar, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai te ajudar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar ali toda a instrução de como você vai buscar a Deus durante aquele período, porque assim são as pessoas cheias do Espírito Santo. Você nem precisa perguntar nada para ninguém, você não precisa perguntar para o seu dirigente, porque o próprio Espírito vai te dar instrução, Ele vai te ensinar, Ele vai te dar sabedoria para lidar com aquele momento, porque o próprio Espírito que mortifica os desejos da sua carne, o próprio Espírito que retira de você toda a fome, todo o desejo carnal para que você jejue, Ele também pode te dar estratégia para que você busque a Deus e para que você não se enfraqueça. Se esse vídeo trouxe edificação para você, não se esqueça de deixar o seu like, que Deus abençoe.